uma questão de tempo. Gilberto e Regina Rocha. Início do lado A. Para nós está sendo uma grande responsabilidade, um privilégio. Podemos estar falando alguns minutos com vocês. Diz que um dia perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, disseram a ela: Madre, eu não faria o que a Madre faz, nem por 10 milhões de dólares. Ela olhou para esse jovem e disse: eu também não. Quantas pessoas vocês precisam para chegar a diamante? Quantas? Uma só, você. Eu vou deixar com vocês agora o meu melhor amigo, meu marido, meu parceiro, meu sócio. Com vocês, Gilberto. Boa tarde, Brasil! Meus amigos, uma grande emoção estar aqui na frente. Eu sou médico e há 2 anos e meio atrás, o que eu estaria fazendo num sábado à tarde, sabe o que seria? Fazendo um plantão no hospital 24 horas, fechado numa sala, cuidando de vários doentes graves. Certo? É isso que eu estaria fazendo num dia como hoje, um dia bonito, um sol e calor. A minha vida mudou muito, muito com esse negócio. Nós somos muito felizes nesse negócio. Não é pelo dinheiro. O que a gente encontrou foi uma coisa muito maior. Foi muitos amigos mesmo. Nós não tínhamos antes uma definição exata do que era uma amizade verdadeira. E com esse negócio a gente começou a ver realmente o sentido de uma palavra amigo. Muitas pessoas querem o nosso sucesso, mas nós também queremos o sucesso de vocês todos aqui, de todos vocês, que vocês consigam realizar o sonho que vocês procuram. Este é o momento da decisão, é o momento de uma grande convenção. E foi numa grande convenção, a primeira no Brasil que eu participei, não muito animado para ir, meio desconfiado como qualquer pessoa. Foi numa convenção que eu tomei a decisão de fazer este negócio. É onde o meu pensamento saiu da minha cabeça e foi para o meu coração. Eu vi que não é você assinar um contrato com a Amway e ser rico nesse negócio. É quando a Amway realmente entra no coração das pessoas, que as pessoas tomam uma atitude, é nesse momento que vocês vão ficar ricos nesse negócio. Temos que mudar. Temos que mudar. Eu mudei como pai, sou melhor profissional, médico, trabalho menos na minha área, comprei meu tempo de volta, mas tive que mudar. Mudança não é fácil. Tive que ser mais humilde, saber que nesse negócio não sabia nada. Tive que aprender muito, ouvir mais, ouvir bastante e falar menos. A gente escuta bastante, aprende e depois começa a ensinar um pouco as pessoas. Eu e a Regina não sabemos nada desse negócio ainda. Cada dia esse negócio nos surpreende mais. Esse negócio é muito grande. É um megalo negócio, como a gente ouve falar. É um negócio que não tem fronteiras. Vocês estão no lugar certo, no momento certo. A oportunidade é essa. Tome a decisão de fazer esse negócio. Temos que procurar os líderes. Vocês estão de parabéns hoje aqui. Vocês realmente são os líderes. Os líderes estão aqui hoje. Meus parabéns a todos para vocês. Vou dizer para vocês, vocês são os líderes, vou dizer as características de um líder. O líder assume responsabilidades. Muitas pessoas não assumem responsabilidades, os líderes assumem responsabilidades. Os líderes estão sempre sorrindo, já notaram isso? Estão sempre sorrindo. Os líderes estão sempre na hora, no momento certo. São os primeiros a chegar, os últimos a sair. Os líderes lideram pelo exemplo, pelo respeito e pela amizade. Os líderes são os que mais trabalham, mas trabalham com inteligência. Os líderes são os que mais promovem, eles promovem tudo. Os líderes são os mais que edificam as pessoas. O líder vai e faz,
Ele não fica falando, ele faz o que fala. Certo? Vocês realmente são os líderes nesse negócio. Você deve ser um líder. Não apenas usar o PIN, mas merecer o PIN que você usa. Isso é característica de um líder. O líder nunca perde a elegância. O líder sabe tratar as pessoas. Vocês, com certeza, estão no melhor negócio do mundo. Eu falo do fundo do meu coração para vocês. Vocês vão ser muito ricos e felizes. Dizem, um diamante falou, onde há sabão, há esperança. E aqui tem muita esperança para vocês. Certo? Guarde bem isso. Vocês merecem. Vença. Vocês merecem. Vocês são os vencedores. Vença o medo que existe ainda em algumas pessoas. O medo é o maior inimigo das pessoas para ter sucesso. E a gente vence o medo acreditando nas pessoas, acreditando nos exemplos das pessoas. Saiam daqui numa convenção e contaminem as pessoas da sua região, dos seus lugares. A convenção contagia as pessoas. E o contágio é uma coisa muito gostosa de pegar. As pessoas vão ver vocês transformados quando vocês voltarem para a cidade de vocês. Vocês realmente estão contagiados, contaminados de muito poder, de muita transformação no coração das pessoas que vão voltar na casa delas. Uma boa tarde para vocês. Vou chamar agora a minha grande parceira, a Regina. Foi ela que me convidou a fazer esse negócio, me mostrou a oportunidade e estamos fazendo junto nesse negócio. Porque nós temos sonhos, nossos 2 sonhos, 2 crianças pequenas que nós temos em casa. E estamos conseguindo ficar mais tempo com nossas filhas. Com vocês, a minha esmeralda preferida, Regina. Vou contar um pouco para vocês da nossa história, de quase 3 anos de trabalho. E 3 anos atrás, mais ou menos, obrigada. 3 anos atrás, mais ou menos, eu vim de uma família bastante grande, uma família de 8 irmãos, sendo que 6 estão no negócio. E a qual não canso de agradecer a minha irmã Célia de Miranda. Se não fosse o convite dela, nós não estaríamos aqui hoje. Não cansamos de agradecer a nossa linha ascendente, aos nossos diamantes que estão no nosso coração. Um casal que é o nosso exemplo, a nossa garra, a nossa determinação, Fábio e Sheila. E 2 anos e meio atrás, quando a Célia nos convidou para assistir a Oportunidade de Negócio, quando ela me disse que era no sábado à tarde, 4 horas, na residência de um casal, pensei com meus botões, isso é fria, isso não funciona. O status é professora na área de economia, ex-bancária. Eu disse, que negócio é esse que pode ser desenvolvido em casas? E eu pensei comigo mesmo, eu vou junto com ela para tirá-la desse negócio. Para minha surpresa, quando eu cheguei na casa daquele casal, encontrei lá uma pessoa que tinha um cargo muito alto na empresa, na grande empresa que eu trabalhava. Eu só conhecia de muito distante. A esposa até então não conhecia, e hoje nós somos grandes amigas. Quando eu vi aquele casal desenhando algumas bolinhas e mostrando uma oportunidade, eu pensei comigo mesmo, eles com certeza viram muito mais, viram lá na frente, tiveram uma visão enorme do que poderia acontecer aqui no Brasil. E esse casal era Fábio e Sheila. Pessoas de muita coragem. E naquela reunião, eu lembro muito bem, chegaram até nós e nos perguntaram, hoje vocês estão aqui, e é o que eu pergunto a vocês, 5 anos atrás, e hoje o que mudou na vida de vocês? Eu pessoalmente vi uma vida de muito trabalho. Eu trabalhava mais ou menos 12, 14 horas por dia, 8 horas no banco privado, e mais 4 horas na faculdade eu lecionava, eu lecionei por quase 10 anos. Vi a cada ano menos segurança, e a cada ano menores ganhos. E ele nos perguntou mais uma vez, e hoje, daqui a 5 anos, para onde vocês estão caminhando? E essa pergunta me assustou muito, principalmente quando me tocou as minhas 2 filhas, a Fernanda e a Andressa, de 9 e 7 anos de idade. Eu digo para vocês, o dia mais importante da vida de vocês vai ser quando vocês souberem qual é o sonho de vocês.
Vai ser o dia mais importante, porque eu digo para vocês, nesses 5 anos atrás e hoje, minhas filhas eram bastante pequenas. Eu não as vi crescer, eu não as vi falar, dar as primeiras palavras. Hoje, eu sou mãe o tempo integral com elas. Não existe motivo maior. Vocês que têm filhos aqui, olhem com cuidado, olhem com carinho o que está sendo apresentado. E ele nos perguntou, 5 anos. E eu digo para vocês, em 2 anos e meio, 3 anos de trabalho, uma renda que não se compara ao que nós já fazíamos antes. Segurança, não existe negócio mais seguro nesse mundo do que nós estamos desenvolvendo hoje. Tempo, nós estamos hoje com as pessoas que nós mais amamos neste mundo. Fernanda e Andressa, as nossas filhas, e as pessoas que conosco ousaram sonhar. E eu lembro que na continuidade do trabalho, primeiro mês, segundo mês, nós começamos bastante lentamente o negócio, não mostrávamos o plano. Mas teve um dia que esse casal ligou para a nossa casa e disse assim, vocês conhecem os Estados Unidos? E eu perguntei, por quê? Tem mais informações que nós temos que buscar lá fora. E eu argumentei com eles, nós somos 0% no negócio. Quantos de vocês aqui são 0%? Nós éramos 0 como vocês. E eles nos disseram assim, vocês têm que buscar mais informação. E eu perguntei, mas não pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro? E nos disseram, as convenções não existem no Brasil ainda, é nos Estados Unidos. E numa única frase, ele nos disse assim, vocês têm que ver o que eu estou vendo, para vocês perceberem que o que eu estou falando não é uma utopia, realmente existe. Fomos uma convenção, lá fora, 0%, muito investimento. Mas sabe o que aconteceu depois? O negócio entrou aqui, no coração. Nós passamos de assalariados para empresários. E vimos o que nós tínhamos em mãos. 7 meses depois daquela convenção, 4 meses antes 0%, 7 meses depois éramos Silvia Producer, 10 meses depois Rubis. Vocês que são 0% aqui, pode, se aconteceu conosco, pode acontecer com vocês também. Acreditem, vocês podem. E começamos a desenvolver o negócio, voltando daquela convenção. Começamos a passar também por muitas inconveniências, por muitos momentos difíceis, de obstáculos, mas em todo momento nós nos enfocávamos nos resultados. Aqui existe a pessoa que se enfoca nos problemas ou as pessoas que se enfocam nos resultados. E quando nós falamos em resultados, eu sempre lembro de uma história de uma menina de 6 anos de idade, chamada Bruna. Um distribuidor amigo mostrando o plano para ela, para os pais dela, e aquela garotinha sentada ao lado. No final daquele plano, a garotinha olhou para o tio e disse assim, tio, eu quero um papel desse. Ele olhou assim, era o contrato da Amway. Ele olhou para a garotinha e disse, por quê? Porque eu quero ir para a Disney. Mas alguns momentos depois, aquele casal, levando o nosso amigo distribuidor até a rodoviária, a menina olhou para o pai e disse assim, pai, quer dizer que nós vamos poder ter aquele tempo para nós? E o nosso amigo disse assim, um de cada cor, para cada dia da semana. Enquanto muitos se enfocam nos problemas, nos detalhes, uma menina de 6 anos de idade olhava lá na frente, olhava o resultado, olhava o sonho, olhava o motivo de eu fazer. Momentos difíceis, muitas inconveniências, e nós sempre nos olhando para os resultados. O que nós queríamos daqui a 5 anos? O que nós queríamos? Encontramos algumas pessoas que acreditaram em nós e que ousaram a sonhar junto conosco. 2 anos e meio. Nos falava assim, nos encontraremos pelas praias do mundo. E eu achava aquilo muito distante. Eu tirava no máximo 20 dias de férias por ano. Me falava em praias. Estivemos, após convenções, sempre existem os passeios. Desde o ano passado não saímos mais às praias. Florianópolis, Aruba. Alguém gostaria pelo menos uma vez da vida ir para Aruba ou não? Com todas as despesas pagas pela empresa em que nós acreditamos. Pela nossa parceira, em seguida Angra dos Reis, em seguida Natal, e faz 20 dias que voltamos de uma viagem, com todas as despesas pagas pela Amway do Brasil, para a Disney. E lá, eu lembro que eu nunca tinha ido para fora, eu entrei naquele primeiro brinquedo e chorava, porque eu disse, um sonho
eu já realizei. Estou com as minhas filhas aqui ao meu lado, Fernanda e Andressa. Mas eu tenho um segundo motivo para fazer esse negócio. São vocês. Nós temos a obrigação, nós temos o dever de levar todos vocês para lá. Vale a pena. Vale a pena. Muitas noites em ônibus. Eu lembro que muitas vezes 7 noites, 6 eu passava dentro de um ônibus. Viagens distantes, chegando lá, pessoas que não viam, não tinham humildade, né? Não sabiam como, não substituíam os produtos, né? Não havia o compromisso. Quando a gente fala do compromisso, de um lado a empresa, outro lado a instituição, Pronet, o compromisso. No único exemplo eu coloco para vocês. Algum tempo atrás, eu nunca entrei numa casa tão humilde na minha vida. Pedi para me trocar de roupa. Me levou até o banheiro, uma jovem. Entrei naquele banheiro, chão batido, algumas tábuas encostadas no teto. Mas na hora que eu fui lavar as minhas mãos, tinha um sabonete Dettol naquela pia e tinha um shampoo Satinic naquele canto daquele chão. Sabe onde ela estará hoje? Aqui com vocês, nessa convenção, buscando informações. E eu tenho certeza, ela vai chegar lá. Se nós pudermos fazer, vocês também podem. Nós temos que ter a capacidade de ouvir, temos que ser humildes, né? Temos as ferramentas de trabalho para conseguirmos desenvolver com bastante coragem, bastante persistência esse negócio. E temos que mostrar esse plano ao maior número de pessoas possível. Nós não sabemos quem vai fazer esse negócio, mas vocês têm que encontrar algumas pessoas lá fora que acreditem que vocês e com vocês tenham a coragem e a confiança de enfrentar muitos desafios que vocês vão encontrar aí fora. Os nãos, a dúvida, as interrogações. Convidem a todos. Nós não temos o direito de definir o futuro das outras pessoas. Faça uma lista grande. Diz que nesse negócio existe também o padrão de 3 passos. Se a pessoa se aproximar a menos de 3 passos de você, convide-a. É o que nós fazíamos no começo, nós convidávamos a todos. E uma coisa eu digo a vocês, o que patrocinava essas pessoas era o entusiasmo. Nós sempre estávamos muito entusiasmados. E isso começou de uma forma muito intensa, depois como está acontecendo com vocês hoje, após uma primeira convenção. Convide a todos. Mostra o plano. Quantos de vocês estão mostrando o plano aqui? Este é o caminho. Quantos de nós estamos sendo go-getters e quicksilvers? Este é o caminho. Nós somos quicksilvers, nós somos go-getters. Um dia atrás, uma amiga, uma distribuidora chegou até nós e disse assim: Regina, mas quando que vocês vão parar de mostrar o plano? E essa pergunta me preocupou. Porque eu disse a ela: enquanto houver esperança, brilho nos olhos das pessoas, eu nunca vou parar de mostrar esse plano. Você vai entendendo, vai conhecendo pessoas, você vai descobrindo o que elas querem, você sabe o caminho, você sabe como chegar lá. Quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu disse assim: ela não entendeu ainda, o negócio ainda não entrou aqui no seu coração, né? Mostra esse plano. Nosso primeiro plano foi terrível também. Eu lembro que nós fizemos em alguns cartazes, na forma de um flip chart. Eu, como economista, gosto de números. Em vez de colocar 50 PVs nas molinhas, eu coloquei 10 PVs. Deu aqueles cálculos enormes até lá embaixo e comecei a explicar aqueles cálculos. Mas naquela reunião entrou um casal que está hoje conosco. E ela insistiu no depoimento, ela disse assim: Regina, eu não sei porque eu entrei naquele teu plano, mas uma coisa me contagiou: o teu entusiasmo. Você sabia transmitir aonde que você imaginava que nós poderíamos estar, nós éramos 0%. O entusiasmo é o que faz patrocinar as pessoas. Eu lembro também, nossos diamantes sempre nos ensinando. Na saída de um grande Open, 2 amigas chegavam, estavam passando a mão assim no carro do Fábio e da Sheila, na Mercedes, para ver se pega, né? E justamente o casal, o Fábio e a Sheila, chegando até aquele momento naquele carro. E elas ficaram encabuladas, bastante encabuladas.
Eles só fizeram uma única pergunta: vocês estão mostrando o plano? E elas disseram, sim. Então eles disseram, é só uma questão de tempo. E nós também começamos. Fábio e Sheila nos mostraram 3 planos no começo. E começamos a desenvolver. Eles nos mostraram todo momento o caminho. Nos trouxeram primeiro o quadro. Eles nos perguntavam muito se a gente queria ou não queria o quadro. Mas nós queríamos mudanças. Porque em algum lugar no passado, eles nos perguntaram qual é o seu sonho. E a partir disso nós começamos a ouvi-los. Em todos os momentos, nós tínhamos sede de informações. Nós tínhamos um caminho que já estava trilhado. Como se fosse uma mina cheia de bombas. E de repente estavam aqueles passos daquele casal. E eu os via lá na frente. Via as mudanças e todo instante, é o que acontece com a linha acidente de cada um de nós. Uma pessoa nos estendia a mão e nos diziam, venham que aqui o caminho é muito bonito. O topo está alto, a escalada é difícil, mas a vista aqui de cima é muito bonita. E todo momento eles nos encorajavam e nos davam o exemplo da sua liderança, da sua coragem, da sua determinação. Nos mostravam o caminho. Empresa, nós não temos nem dúvida, né? E eu, na minha formação, eu nunca tinha ouvido até então falar sobre marketing de rede e eu até então nunca tinha ouvido falar sobre Amway. Eu fui atrás de muitas informações, mas muitas informações, porque eu dizia para o Gilberto, se é para nos envolvermos, né? Vamos saber mais do que se trata. E eu te digo para vocês, é o maior negócio do mundo. Nós temos uma parceira do nosso lado sem igual, em que todo instante, em qualquer momento, eles estão olhando para nós, estão preocupados conosco e estão em todo momento nos estimulando. Eu lembro que me contaram, no seminário de lideranças que a Amway fez, uma senhora de 70 anos de idade, talvez ela esteja aqui nesta convenção. Ela chorava. E perguntaram a ela o que acontecia com ela. 70 anos, ela disse, eu nunca entrei num hotel de 5 estrelas. E quem estava me aplaudindo na entrada ali, o presidente da Amway do Brasil, Danilo Saicali e toda a sua equipe. Não existe reconhecimento maior. Eu já participei de vários cursos e eu digo, não existe reconhecimento maior e parceria maior do que com essa empresa. Informações, Pronet, sistema, muitas informações. O grupo de vocês, eu digo para vocês, sejam promotores. A nossa função, cada um de nós, mostrar o plano, saber o que as pessoas querem e ajudá-las a começar um negócio. Mas as informações, crescer rápido, são em eventos como esse. Nós fomos em 1 para os Estados Unidos, 35 na seguinte, quase 200 na segunda. Mas eu dizia o tempo todo, vocês têm que ver o que eu estou vendo. Era o que o Fábio e a Sheila nos diziam desde o começo, vocês venham para cá porque vocês têm que ver o que nós estamos vendo. Acompanhem mensalmente o progresso de vocês. As fitas, pessoas no seminário, pessoas na convenção. Vocês são os líderes, vocês que estão aqui, vocês são os jogadores, não são os espectadores. Vocês que estão aqui, são vocês que vão realmente construir esse negócio. E eu digo para vocês, vocês podem e vocês vão chegar lá. Nós acreditamos em vocês. Tenho certeza disso. Dizem que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas somente os mais sábios aprendem com os erros dos outros. Esse seria o significado das fitas, seria o significado de pessoas com sucesso que vêm a falar a vocês. Muitas vezes nós temos que, novamente eu falo, a humildade em ouvir, a coragem em persistir. E aqui em todo momento, em todas as palestras que estão sendo dadas a vocês, todos os momentos, nós vamos querer dar uma palavra de encorajamento a vocês e dizer, vão mais um pouquinho, sigam mais um pouco em frente, tenham coragem, tenham persistência, que o futuro de vocês não existe, é uma coisa que não existe, é um estilo de vida que eu e o Gilberto conquistamos com esse negócio, nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer conosco. Diz que neste mundo existem 3 tipos de pessoas. O marginal, que cai e nunca se levanta. O fracassado, que cai e quando se levanta, passa a vida inteira
de joelhos. E existe o vencedor. Cada um de vocês que também cai, momentos difíceis, muitas frustrações, mas você é vencedor, sempre se levanta. E se um dia você encontrar um vencedor de joelhos, é porque ele está agradecendo ou rezando a Deus por ser um vencedor. Vocês merecem, vocês podem. Só não dá certo nesse negócio para quem não entrar e para quem desistir. A pior coisa que pode acontecer é um no-show, é uma desistência, é um não. Mas pior do que isso, é você passar uma vida de 35, 40 anos sem deixar uma lembrança sequer para você e para as pessoas que você mais ama neste mundo. Nós encontramos 2 motivos. Nós torcemos de coração que cada um de vocês encontre o motivo de vocês, porque esses sonhos nós realizamos hoje. Nossas filhas, Fernanda e Andressa, e pessoas que conosco ousaram a sonhar. Vocês merecem, vocês podem, e Go Diamond!